14ª Reunião Regional da Amped Sudeste. Direito à vida, direito à educação em tempos de pandemia. Atividade cultural. Apoio APG UERJ, Associação de Pós-Graduandos UERJ. Olá, eu sou o Rodrigo, sou doutorando em Educação pelo Proped da UERJ e também presidente da Associação de Pós-Graduandos da Universidade. Estou aqui hoje para dar início às atividades culturais da 14ª Reunião Regional da Amped Sudeste. Antes de começar, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição para pessoas cegas. Eu sou um homem de 28 anos, tenho cabelo e a barba preta, possuo a pele parda e estou utilizando uma blusa preta. As atividades culturais são uma parceria entre a comissão organizadora local da Amped Sudeste e a APG UERJ. Eu espero que vocês aproveitem e tenham todos, todas e todes um bom evento. Memorial Inumeráveis, dedicado às vítimas do coronavírus. Olá a todos, a todas e a todes. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindes. Eu sou a Sara Wagner York, eu sou uma travesti da educação e na educação, o que significa que todo o meu processo de formação, eu já era essa travesti que vocês estão conhecendo, para quem ainda não conhecia, e agora, como formada e com todas as formações devidamente passadas pelos trâmites legais, também uma travesti que atua na educação. Sejam muito bem-vindos. Eu vou me descrever, vou tentar fazer alguma coisa para que quem não nos enxerga. Eu sou uma mulher deficiente visual, eu sou cega de um olho, sou baixa visão desse único olho que enxergo, então sei da grande necessidade dessa audiodescrição. Eu sou uma mulher loura, sou uma travesti com idade aproximada entre 40 e 50 anos, eu não vou colocar assim de modo tão pontual. Sou lida como branca na sociedade, apesar de me compreender como não branca, como uma mulher latina, e reivindico essa identidade de travesti por ser uma mulher que, durante anos, pediu reiteradamente à justiça brasileira a condição de mudança de nome e de gênero. E essa mudança não foi concedida, porque o meu pedido ele antecede a 2018, quando é o período onde pessoas podem recorrer aos cartórios, podem se dirigir a vários às instâncias jurídicas e fazer essa correção. Como o meu processo antecede isso, não me foi permitido e hoje eu utilizo exatamente deste aval da justiça brasileira dizer eu sou uma travesti porque a justiça brasileira me permitiu, quer dizer, não me garantiu o direito de ser a mulher que sou. Dito isso, eu estou muito feliz de estar aqui na 14ª Amped Sudeste e a gente tem aqui nessa agenda cultural, que é uma produção da Associação de Pós-Graduandos da UERJ mais a Amped, né, nessa edição regional, uma conversa que hoje será com 3 pessoas muito interessantes, quer dizer, mais pessoas, mas são 3 momentos muito interessantes. Nós estaremos aí juntos pelos próximos 3 dias com muita coisa boa, muita coisa bacana. A minha conversa hoje será com a Gabriela Veiga, que talvez vocês não conheçam, mas é uma pessoa que está cotidianamente entrando em nossas casas na TV aberta. Ela é uma das responsáveis pelo site Inumeráveis, que conta a história das vítimas do Covid. A minha segunda convidada é Maíra Lemos, uma cantora que teve, os pais lutaram contra aquilo que foi um dos momentos horríveis que esse Brasil enfrentou. A gente vai entender isso logo mais adiante, porque a Maíra também é uma mulher da música. E lá no finalzinho, a gente tem aí o Tom Grito, que traz o Islã das Minas e as poesias de Carolina Maria de Jesus.
Agora, para começar nossa conversa, eu agradeço muito a presença de Gabriela Veiga. Gabriela, chega para cá, vamos conversar. Gabriela é uma mulher lida como branca, de cabelos negros, ao fundo uma parede aí branca, né? Gabriela, o que você tem a nos dizer? Seja muito... Obrigada. Primeiro de tudo, muito obrigada. É um prazer conversar com você, uma mulher tão articulada, tão dona de si. Gosto muito de me relacionar com essas pessoas. Obrigada por ver o Inumeráveis assim. Nós mesmos, a gente vê o Inumeráveis como uma chance de humanizar o processo da pandemia, né? A gente vê como uma corrente de afetos. É muito politizado, mas ela começou por esse lugar. E, na verdade, quem criou o projeto foi Edson Pavone, junto com Rogério Oliveira, que é um empreendedor social. E eu estou desde a gestação do projeto até desde a primeira história, escrevi as primeiras histórias. Gabriela, mas falando mais propriamente do site Inumeráveis, explica para quem não conhece o site ou esse modo de produzir o site, o que de fato e como que isso é feito, se é que a gente pode dizer assim. A gente não sabe a história, né, do que é, como começou e o que está acontecendo hoje em dia. O Inumeráveis é uma obra artística e também jornalística, que tem o intuito de fazer uma curva contrária do que estava acontecendo no começo, estava e ainda está, por alguns negacionistas, né? Que estava acontecendo essa visão calculista e fria dessa pandemia. Então, a gente decidiu fazer uma curva contrária, uma curva que mostra a humanidade desse processo, mostra cada indivíduo. Então, o Inumeráveis mergulha dentro de cada intimidade de cada pessoa. E isso automaticamente mostra que as pessoas não são números, porque cada pessoa é um universo muito grande. E que ferramenta que a gente usa para fazer isso que eu estou dizendo? A gente conta a história de cada um. Então, a gente fala com a família, ou amigos, ou conhecidos, entende quem era essa pessoa particular, com suas especificidades emocionais, políticas, escolhas de vida, amores, né? E a gente conversa e escreve uma história sobre ela. E essa história vira uma homenagem, vira um acalento, vira um memorial, vira um obituário e vira uma possibilidade de ritualizar o fim num momento tão duro. Então, hoje em dia, a gente tem um site, inclusive eu cuido das redes sociais, a gente tem um site onde essas histórias estão todas concentradas, a gente tem outras redes sociais também, e lá a gente pode encontrar todos os universos que são chamados de números por algumas pessoas, mas que por nós são chamados de pessoas, porque é o que elas são. Gabriela, vocês tiveram a iniciativa de talvez materializar essas memórias de um modo que a gente nunca tinha pensado. A partir de agora, desse momento, nós vamos começar a exibir algumas histórias que foram materializadas por crianças. Essas histórias vão ser intercaladas aqui em nossas falas. Eu gostaria que você dissesse para a gente quando é que o Inumeráveis ele deixa de ser um desejo que ganha materialidade. Com quantas pessoas ali já mais ou menos nessa engrenagem, você falou, real, a gente conseguiu, tocamos. A gente tem um núcleo, que lindo falar isso, a gente tem um núcleo fundador de 8 pessoas. Então, esse núcleo fundador eram as pessoas, e são até hoje, incomodadas com essa forma de ver a pandemia. Então, são 8 pessoas, 8 cabeças pensantes, 8 corações incomodados e 8 humanos querendo falar sobre outros humanos. Então, a partir de um incômodo foi que nasceu Inumeráveis. A partir de um conflito interno, a partir de um conflito político, a partir de um conflito com a realidade que estava sendo colocada pelas lideranças, infelizmente, do nosso país, que a gente criou o Inumeráveis. Foi assim que começou. A gente trabalha, nós que trabalhamos com os dados estatísticos da ANTRA, né, que é um dossiê que é fornecido uma vez por ano por pessoas trans e travestis, com números das mortes, a gente já tem uma
não é uma proximidade, mas é a possibilidade de trabalhar com esse desconforto que são os dados da morte. Isso, para algumas pessoas, é extremamente complexo e difícil. Você certamente se emocionou muitas vezes, você já tinha dito isso para mim, acho que na nossa primeira conversa, e que isso era recorrente. O que você faz diante de uma coisa, de uma crise tão imensa? Assim, a pandemia, ela criou limbo na boca de muita gente. As pessoas falam de pandemia como se fosse a coisa mais natural e cotidiana do mundo. E não é. É um período de extrema desgraça e é um período que é mundial. É uma coisa que assim, afeta tudo e a todos em todo momento. Como que você percebe isso, Gabriela? É de extrema desgraça e ainda não acabou, né? É importante a gente dizer sempre, ainda não acabou. O Inumeráveis, antes de eu dizer o que eu acho, o Inumeráveis recebe até hoje muitas histórias, não acabou e não vai acabar tão cedo, infelizmente, de acordo com estatísticas e de acordo com a postura que a gente vê aí fora. Então, você perguntou, como que eu lidei com essa dificuldade emocional, né? Com tanta dureza ou com tanta dor. Eu diria que foi uma jornada para mim duríssima, porque quem se envolve com um projeto desse tem alguma afinidade, não só política, intelectual, mas alguma afinidade emocional também, porque você precisa ouvir as pessoas. A gente liga para as pessoas e fica uma hora escutando ela desabafar, falar como ela está se sentindo. Claro, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, então eu não me coloco nessa postura, eu me coloco numa postura de ouvinte mesmo. Então, essa ligação emocional é de uma empatia tão grande que se você não tem ela, não acontece. Então, eu entrei por esse lugar, pela empatia. Então, eu vou escutar essas pessoas, eu vou absorver essas pessoas para que eu possa escrever, honrar essa vida que se foi e transformar numa memória realmente que digna dela que se foi, né? Da particularidade dessa pessoa que se foi. Então, eu me abri muito no começo, muito, a ponto de chorar muito no telefone junto, de ficar muito mexida, de sonhar, de não conseguir dormir, de compartilhar com o Edson, falar, meu Deus, não sei se eu vou conseguir, daí tantas entrevistas por dia, escrever tanto, porque chorava escrevendo, chorava, e aí eu perdi um primo na Espanha. Então, no começo foi muito duro, ainda mas no começo foi muito mais duro. Aí eu tive um segundo momento que foi abrir o núcleo de relacionamento indígena dentro do Inumeráveis. E aí eu achei que eu já estava um pouco mais calejada, mas não, foi assim, mais difícil ainda, porque eles estavam totalmente imersos na invisibilidade. Então não é uma pessoa que está em São Paulo e que pode ir para o hospital. É que nem uma pessoa da periferia que não tem o contato, não tem a possibilidade. Só que eles estão na floresta, lá no Alto Solimões. O povo mais atingido foi o povo Cocama, que foi o primeiro povo que eu comecei a me relacionar. Eu entrei nesse segundo momento, foi um momento de muita dor, de impotência muito profunda, de entender que eles estão totalmente desamparados, com um descaso muito feio, assim, muito feio, e sem muito poder, eu não tinha muito poder do que fazer com isso. E aí eu entrei num momento bem difícil, daí eu acionei a Sônia Guajajara, que é a nossa conselheira aqui no Inumeráveis, nossa amiga hoje em dia, e ela ajudou a gente a entender a causa indígena, a entender como a gente poderia ajudar. Depois de muitas conversas, a gente entendeu que a gente poderia e seria a melhor forma, usar os nossos privilégios, porque o Inumeráveis ficou gigante, né? Ele passa no Fantástico todo domingo, CNN, Al Jazeera, todos os lugares. Usar os privilégios que a gente conquistou, que aconteceram naturalmente, na verdade, para dar visibilidade para a causa indígena. Então, desde lá, faz 5 meses até hoje, a gente está comprometido com isso e está fazendo isso. Nesse momento em que eu entendi como usar a ferramenta do Inumeráveis para potencializar alguma causa, ou para ajudar, ou para tirar da invisibilidade, porque a gente sabe que a invisibilidade mata, a gente sabe que direitos humanos é um direito de todos, direito de qualquer tipo de saúde, proteção. Quando a gente entendeu que a gente poderia usar nossas ferramentas, aí meu coração foi se acalmando. Eu fui entendendo que quanto mais eu fizer, mais calma eu me sentiria e melhor seria para a causa indígena. Daí eu fui me acalmando. E hoje em dia, o que eu faço
pegar todas as chances que a gente tem para fazer isso. Inclusive, eu posso contar depois, que não tem muito a ver, mas a gente vai fazer uma obra na Virada Sustentável sobre a questão indígena na Avenida Paulista. Então, qualquer chance que eu tenho, eu falo sobre a questão indígena. Eu e a Giovana Madaloto, inclusive, que é uma escritora que vale a pena citar, porque ela é minha parceira no Núcleo Indígena. Então, hoje eu olho e vejo que eu estou, primeiro, trabalhando construindo junto com uma causa que precisa da gente, e a segunda coisa é eu conseguir virar uma chave que demorou meses, mas é uma chave que agora eu consigo celebrar essas vidas que se foram. Então eu consigo ver beleza, eu consigo pensar, putz, que legado que essa pessoa deixou, que lindo. Por exemplo, a Tiracema, que era uma cantora guajajara, ela era pura tradição, ela foi importante, então ela foi embora, as pessoas pegaram o legado dela e colaram no corpo, na alma, na cabeça. Ela deixou, então eu entrei nesse lugar da celebração. E isso não diminui a minha relação emocional, só virei uma chave para eu continuar trabalhando, porque é muito duro se deparar com tanta dor. É muito duro. Não dá para romantizar mesmo. É muito duro. Gabriela, você fala, a impressão que eu tenho é que por estar envolvida, você vai levando aqueles pequenos sustos cotidianos quando você vê sua obra caminhando por outros lugares. O que eu entendi, o Inumeráveis, assim, foi questão de 15 minutos. Eu entrei no site, vi o que estava acontecendo, vi o que eu tinha visto. Pensei assim, esse pessoal vai ganhar um prêmio internacional de vida. Eu pensei isso, porque assim, é impossível hoje pensar em vida, pandemia, sem pensar no site, entende? E como esse site tornou pulsão de vida, não é? Quando você traz desses outros povos, e eu gostaria que você comentasse, quantas etnias estão retratadas hoje nesses grupos indígenas, infelizmente, no Inumeráveis, por favor? No Inumeráveis, a gente tem 10 etnias, 10 povos indígenas e apenas 27 histórias, né? A gente não fala de números, mas aqui eu vou falar. São poucas, eu vou falar porque realmente a questão indígena ela é delicada, o relacionamento é mais lento, às vezes eles estão na floresta e não tem Wi-Fi, nem todos estão na floresta, a gente não pode também romantizar a questão indígena, eles estão na FUNAI, eles estão trabalhando, eles estão com pós-doutorado, né? São escritoras, mas esse processo ele é um pouco mais lento e a gente... Mas é a pandemia, né? E como toda pandemia vai atingir, não é quem está aqui na frente dessa câmera, por exemplo, como nós. Eu enquanto travesti, eu sou de um grupo ultra vulnerável, vulnerabilizado. Agora, isso não significa que eu esteja nessa condição, tendo esse lugar aqui para poder falar, para poder exprimir. A gente sabe exatamente quando você fala assim, são 27 histórias, a gente fica pensando assim, sabe, de alguma forma foram as histórias que conseguiram chegar num lugar desse. Não são tão longe de ser as histórias de quem realmente ainda tenha sofrido muito e que a gente não consegue enxergar com as nossas lentes desse lado, não é? Porque inclusive tem uma questão na pandemia que a gente nunca vai saber o número exato. A gente está com 140 mil agora, a gente não sabe, pode ser muito mais e deve ser muito mais do que isso. Então, a gente tem o número de indígenas, 900 mortos, a gente tem 305 povos indígenas no Brasil. Mortos, eu acho que a gente tem, pela pandemia, 900, algo assim, número de mortos. E a gente não consegue chegar nessas pessoas, porque é difícil a comunicação. Por exemplo, as transexuais. Peraí, esse é um capítulo que me interessa muito. Eu tenho uma pergunta antes, que é sobre a internacionalização dos Inumeráveis. O trabalho que você, Gabriela, e Edson Pavone fizeram no Brasil, ele tem uma identidade, ele é localizado, ele é brasileiro, mas a pergunta é, nós temos Inumeráveis pelo mundo? Eu acho que é mais ou menos essa a pergunta. Vocês fizeram um trabalho que é realmente grande, junto com o Rogério Oliveira. O nosso projeto é só Brasil. A gente quer ficar só no Brasil, a gente está propondo uma obra física para a cidade de São Paulo, para falar só sobre o Brasil. Então, a gente está comprometido com o nosso país, por enquanto, é claro que a gente queria falar
desse momento planetário que está acontecendo, mas a gente está comprometido com o Brasil. E já é grande coisa, já é bastante demanda emocional e de trabalho. Mas existe essa iniciativa em outros países? Eu não conheço nenhuma. Eu tenho certeza que tem, mas eu não conheço nenhuma. Deve ter, porque o ser humano é um bichinho parecido nos lugares. Ele deve ter, mas eu não conheço mesmo. Sim. Não tenho essa Claro, resposta. provavelmente vai ter outro nome, né? Um nome que se assemelha a outra coisa. Uma outra pergunta, Gabriela, é que eu não sabia se eu estava ficando triste, eu não sabia se eu chorava ou se eu começava a rir, eu não sei, eu fiquei num momento extremamente, assim, eu não sabia, foi um misto de emoção, eu chorei e ri junto, ao mesmo tempo, assim, foi emocionante, foi dor, foi tudo junto, acho que eu nunca senti essa sensação num momento pontual como esse. O que é que eu vi Amanda Mafre no Inumeráveis? Amanda Mafre foi a primeira travesti, a primeira mulher trans na história do Inumeráveis. A primeira vez que o nome aparece no Inumeráveis relacionado à transexualidade ou à transgeneridade foi com a Amanda, que era uma pessoa, além de ser minha amiga pessoal, era uma pessoa muito relevante na comunidade trans em São Paulo e no Brasil. Eu queria que você dissesse sobre o corpo trans e o corpo travesti, porque a gente, na escrita, a gente tende a trazer para a escrita travesti de um modo mais higienizado. E aí a gente usa pessoa trans, como se travesti fosse de mérito. Não é? E eu queria te perguntar para você como que essas palavras são selecionadas ou são colocadas, como que esse grupo aparece no site. O que acontece no site é assim, existe uma autonomia no site, então tem 3 formas de colocar a história lá. Uma forma é uma pessoa que perdeu alguém entra no site e escreve a história. A outra é, se ela não acha que escreve bem, ela responde um formulário, responde as perguntas, e aí o nosso jornalista vai lá e escreve a história, e a outra opção é ela mandar um áudio de WhatsApp. E isso é uma coisa que acho que é muito relevante de dizer, que é, ninguém escreve a palavra transexual. Ninguém escreve, pouquíssimas pessoas escrevem homossexual, lésbica. Então, a gente vê que isso é um espelho da nossa sociedade, nossa estrutura social, porque com certeza tem. Com certeza tem. Com certeza absoluta tem. Um homossexual, uma lésbica. Tem, com certeza, mas as pessoas não escrevem. Então, eu acho que o Inumeráveis, nesse aspecto específico, ele está espelhando uma característica da nossa sociedade, uma característica estrutural, histórica da nossa sociedade, que é esconder, ter vergonha de falar, ou higienizar, né? Desse jeito que você falou, ou qualquer outro tipo de constrangimento que a pessoa que contou pode ter. Então, eu nunca peguei, por exemplo, eu nunca peguei nenhuma história. Eu sei que homossexuais homens têm, lésbica nunca vi, trans tem essa da Amanda Mafre, mas é triste de falar, mas é verdade. Sabe o que mais aparece no Inumeráveis? Cerveja e futebol. Por incrível que pareça, que são características do povo brasileiro, né? Que faz parte da nossa cultura, mas eu sinto falta de ver a palavra indígena, travesti, trans, lésbica, agênero, sinto falta, e realmente a gente não tem, infelizmente. Olha, Gabriela, eu poderia ficar com você aqui o resto da tarde, mas a gente tem um tempo. Eu vou pedir para você agora esperar um pouquinho, porque a gente vai conversar com outros 3 convidados que eu acho que você já conhece. Vai vir aqui conversar conosco a minha amiga, professora Elida Garnier. Professora, como vai? Elida é uma mulher branca de 54 anos, no fundo tem uma parede lisa. Professora, seja bem-vinda, muito obrigado por atender ao nosso convite. Boa tarde, Sara. Que bom falar com você, que saudade que a gente está de conversar um pouquinho. É uma honra estar aqui falando, depois da Gabi, sobre Inumeráveis e sobre o trabalho como voluntária no Inumeráveis. Então, e é isso que a gente quer saber. Como que é esse trabalho dos voluntários? Como que faz esse voluntariado? Precisa de mais gente? Não precisa? O que vocês fazem? O que tem, assim, de inovador, talvez, que a gente possa pensar em colaborar? Não sei. Explica tudo, professora.
Eu acho que tem duas dimensões nessa conversa, Sara. Uma é o lado do voluntariado necessário que está sendo demandado cada vez mais de nós, infelizmente, porque a pandemia só cresce, né, o número de vítimas só aumenta. O Inumeráveis presta esse serviço que a gente foi, ao longo do tempo, percebendo que era muito maior do que o registro de memória dessas vidas, que não são números perdidos, mas também servindo como um rito de passagem para essas famílias. Muitas famílias retornam para nós para dizer da importância que é para elas enxergarem essa despedida, que por conta do vírus não pode ser feita da maneira tradicional, cultural para o nosso povo e para a maioria dos povos, né, do Ocidente, que é aquele sepultamento em que a família se reúne, em que as pessoas podem se abraçar e se consolar. Como a gente vive um momento em que isso é impedido, especialmente sobre as vítimas da Covid, a possibilidade de ver a história no memorial tem sido muito importante. Eu gostaria de... Acho que vocês... Desculpa, Sara. Sim, eu acho que vocês criaram um outro modo de trazer vida a quem deixa esse modo como a gente compreendeu que é estar vivo, não é? Sim, o Edson criou essa frase que é linda, né? Ninguém gosta de ser um número, as pessoas não gostam de ser um número, elas querem ter a sua história, as suas memórias, a sua importância conhecida. E reconhecida, né? Acho que isso é muito importante do ponto de vista do Inumeráveis. E aí, quando você me pergunta sobre a necessidade de voluntários, é importante que a gente não perca essa questão. Nós precisamos, sim, de voluntários para entrevistar jornalistas que se interessem em se aproximar de nós. É uma experiência forte, é uma experiência que nos transforma enquanto pessoas, mas muito necessária e muito gratificante também. A possibilidade de dialogar com aqueles que perderam seus familiares nesse momento fortalece em nós a necessidade do isolamento, do autocuidado e etc. Então, assim, nós precisamos sim. E o caminho para fazer isso é através do próprio site. No próprio site tem lá um símbolo do infinito, onde clicando, ali é o menu do site. Você digitou inumeráveis.com, vai vir só as histórias, num fundo branco, muito solene, muito bonito, mas tem um símbolozinho do infinito no cantinho, que você clicando ali, você interage. Ele é muito bonito, o site é muito bonito. A gente teve a Gabi esteve aqui, ela explicou muita coisa para a gente. A gente entendeu, né? A Gabi Veiga, que é uma das idealizadoras, né, do site. Ela é esposa do Edson, né? Exato. Então, assim, né? A gente não pensa um sem o outro. E ela explicou isso para nós. Agora, parece que outras coisas começaram a surgir. Sim, que aí é outra demanda. Sim, pois é. E aí o Inumeráveis começou a suscitar manifestações culturais, manifestações da arte, manifestações da educação. E são inúmeros retornos que a gente recebe. E a gente trouxe hoje aqui para você conhecer e para mostrar para as pessoas uma experiência que mistura educação e cultura, né? Que entra nessa dimensão cultural, mas que perpassa a educação, que eu acho que é um lugar legal da gente estar compartilhando essa experiência tão cultural quanto educativa, que é lá do Matheus e da Neide, da Escola Integral de Divinópolis. É isso! Vamos chamar esse povo aqui então, Hélida. Chega para cá, Matheus Teixeira, e chega para cá, Neide Cristina, que são aí duas pessoas que importantíssimas nessa contextualização. A Neide, ela é professora em Divinópolis, ela é uma mulher branca de cabelos escuros que estão presos, ela usa um óculos muito discreto e tem uma estante ao fundo. O Matheus, olá Matheus, que é um jovem aí de aproximadamente
30 anos, e ao fundo uma parede branca com uma porta marrom. É isso. Sejam bem-vindos e tragam essa história para a gente poder conhecer mais de perto o que foi essa experiência dos inumeráveis que vocês teceram para nós. Olá. Eu cheguei no processo com você. Olá, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, falando sobre, né, o Memorial Inumeráveis. Uma honra, né, estar falando depois da Hélida, nós que entramos juntos no mesmo dia no Memorial, né, participamos da mesma reunião, e a Hélida que tem uma importância enorme no meu trabalho como voluntário. Porque quando eu entrei, eu fui para a equipe de escritores, assim como ela. E eu não queria entrar em contato com os familiares, com os amigos, porque eu não sabia lidar direito com o luto, como abordar algum amigo, algum familiar, o que dizer, né, como agir. E aí, com o tempo, eu fui vendo que era importante, né, fazer uma entrevista para conhecer e entender melhor, para fazer um tributo muito bonito. E uma das pessoas que eu conversei foi com a Hélida, e foi muito gratificante e enriquecedor, que ela virou e falou uma frase para mim que foi muito marcante. Penso que como jornalista vai ser muito gratificante, e tem sido, e eu sou muito grato a ela por ter conversado com ela. Hoje está na equipe de jornalistas que entrevista, então tenho estudado um pouco sobre luto, para levar um pouco de carinho, um pouco de aconchego para as pessoas nesse momento tão difícil, tão delicado e conturbado da história mundial que nós estamos passando. E assistindo uma das lives que teve no Instagram do Inumeráveis, um dos convidados era o Fernando Anitelli, que já esteve algumas vezes no Colégio Integral. E aquela live, ela me tocou muito, me emocionou bastante. E assim que ela acabou, eu mandei uma mensagem para a Neide. Falei assim, nossa, Neide, teve uma live aqui, o que você acha de levar o memorial, apresentar para os alunos como que tem sido feito, contar um pouco da minha experiência, do meu trabalho, das histórias que eu já entrevistei, escrevi, outras histórias que nos emocionaram, principalmente, inclusive, na live com o Fernando Anitelli. E aí a Neide topou na hora, porque eu sentia que eu precisava de fazer algo, não só como jornalista, como cidadão, como ex-aluno do Colégio Integral, de cumprir o meu dever, de mostrar para a sociedade a realidade, o que está acontecendo, sobre um outro olhar, um olhar mais poético, artístico. Tanto que eu digo que a minha frase lema no memorial é a seguinte: o que a memória ama fica eterno, que é da nossa conterrânea Adélia Prado, que tem tudo a ver com o que a gente tem feito no memorial. Chorar pra quê, se eu posso rir? Era assim que tia Paula enfrentava os problemas, com um sorriso constante. Tia Paula, como era carinhosamente chamada, espalhava amor por onde passava. E muito desse amor era demonstrado por meio da arte. Ela amava fazer artesanatos, transformava objetos reciclados em lindas peças de decoração, criava enfeites e construía belíssimos arranjos de flores. E além disso, pintava tecidos, prática essa que ensinava nas aulas de pintura ministradas em um projeto social. Já aposentada, ela dedicava seu tempo para fazer o bem a todos que conhecia. Bastavam 5 minutos de conversa para ver de uma pessoa seu melhor amigo. Os almoços de domingo eram esperados por todos com ansiedade. Paula adorava cozinhar para a família e atender os desejos de todo mundo. Preparava deliciosos pratos, caldeiradas de tambaqui, carne de panela, vatapá, entre outros. Para lembrar da infância, a grande pedia era mingau de banana verde. No entanto, os bolos eram sua grande especialidade. Conquistava a todos. Durante todo o tempo, ela contava infinitas piadas
e gargalhava tanto que dava gosto de ver. No fim da tarde, todos se sentavam para tomar café e comer bolo de leite, o preferido do sobrinho Pedro. Um dos momentos mais especiais do dia era quando ela começava a contar suas histórias de vida. Todos ouviam com atenção, pois ela tinha a capacidade de narrar essas histórias de uma forma incrível. Todas as situações eram relatadas como grandes aventuras. Os inúmeros problemas eram sempre enfrentados por ela e pelos irmãos como se tivessem sido grandes guerreiros. E de fato eles foram, sobreviveram para contar o que aconteceu e serem exemplos de coragem. Paula cuidou da mãe com um amor incondicional. Dona Glória viveu até os 93 anos com saúde, e a família sempre foi muito grata a ela por essa dedicação. Paula foi mãe de 3 filhos: Lúcio Frank, Max e Leonardo, e era casada com Clydemar, que esteve ao teu lado até o último dia. Muito amada por todos, Paula sempre será lembrada das formas mais lindas, como a melhor filha, a melhor esposa, a melhor mãe dos 3 filhos, a melhor sogra das 3 noras, a melhor avó dos 6 netos, a melhor tia dos mais de 30 sobrinhos, a vizinha mais alegre da vila, a professora de artesanato mais atenciosa, a melhor cozinheira da família e como aquela que, apesar de sua infância muito difícil, conseguiu cultivar alegria dentro de si e construir uma vida vitoriosa. Seu sorriso era constante e o som da sua gargalhada era inagualável. Assim, ela enfrentava as dificuldades do dia a dia. Nada melhor para descrevê-la do que a frase: chorar para quê se eu posso rir? Paula nasceu em Manaus e faleceu em Manaus aos 64 anos, vítima do novo coronavírus. Texto retirado do site Inumeráveis Memorial. A gente vai ouvindo e parece que as coisas vão ganhando forma. Para mim é um site que mexe muito, particularmente, porque eu fiquei contando, como eu disse para a Gabriela Veiga no início da nossa conversa, eu fiquei contando o dia que eu fosse ler, travesti, essa palavra no site, e demorou muito para que eu encontrasse essa palavra. Enfim, a gente vai percebendo que algumas vidas vão valer mais, outras narrativas, né, inclusive, elas vão aparecer com mais frequência, outras ainda a gente não encontra, e não é do campo do desejo de quem as escreve ou de quem coloca o site em funcionamento, mas é do campo da nossa cultura, né? Algumas coisas que a gente vai vendo muita cuidado com a cultura. Desde como foi para você essa experiência e o que foi que vocês desenvolveram, afinal de contas? Enquanto isso, a gente vai ver, passando durante essa conversa toda, vocês estão vendo aí alguns vídeos, algumas interações, que são das produções dessas pessoas incríveis que aqui estão. Okay? Bom, tudo bem? Bom, quando o Matheus me apresentou alguma coisa do Inumeráveis e pediu que fosse pensada numa proposta para conscientizar os alunos da importância dos cuidados, evitando a pandemia, e também, ao mesmo tempo, de conscientizar da importância da vida em relação à morte, para a gente fazer um apanhado com isso com adolescentes. E é um assunto delicado, mas extremamente importante, extremamente atual, não dá para fugir dele. Afinal de contas, nós estamos cercados por ele o tempo todo. E aí, quando o Matheus me mandou os pequenos vídeos para a gente inserir nas apresentações da aula, eu falei, gente, a melhor maneira para conscientizar um aluno é justamente pedir para ele fazer algo com isso. Mas o que pedir para esses alunos? Como que a gente vai inserir isso dentro da nossa abordagem pedagógica, cotidiana? Então, como eu tenho turmas com idades muito diferentes,
eu propus para os meninos do 8º ano, que a gente chama aqui de F3, nossa escola tem uma nomenclatura, vamos dizer assim, diferente, para nomear essa série. Eu pedi para eles produzirem arquivos de áudio, podcasts, de até 2 minutos, contando uma história retirada lá do site do Numeráveis. Eles iam selecionar a história que mais agradasse, que tocasse, que fizesse eles ouvirem algo. Poderia ser toda, eles iam escolher o que estaria ali mais significativo para eles. Poderiam inserir um efeito especial, poderiam colocar uma imagem no fundo enquanto eles narravam a história. Isso aí ficava a critério do grupo, porque as turmas foram divididas em pequenos grupos de até 4 componentes. Para os meninos do M1, que corresponde ao 9º ano do ensino médio, do ensino fundamental, desculpa, foi pedido para eles trabalhar o poema concreto, porque eu estava trabalhando com eles anteriormente sobre o concretismo, sobre os conceitos, como é que era a abordagem do poema concreto, a releitura da imagem pela palavra, e a palavra ressignificando, né, seu valor como imagem. Então, essa transposição, né, linguística. Eles deviam criar um intertexto também com a fonte no Inumeráveis, fazendo mais ou menos a mesma coisa. Detalhe, não podiam repetir histórias. Tinham que selecionar histórias diferentes. Eu cataloguei, eu fui anotando, eles iam me mandando, através de redes sociais, até mesmo no WhatsApp, eu fui registrando o nome. Opa, essa não vale, porque essa já saiu. Então, eu falava, sai da letra A. Então, assim, para poder fazer com que eles também fossem a outras fontes do site. Senão, você vai na primeira e fica com ela. Né? E eu acho que eles precisavam ir além. E o M2, que é o nosso M1, no primeiro ano do ensino médio, eu pedi para eles fazerem pequenos vídeos. Assim como era o podcast no F3, eles iam fazer um vídeo de até 2 minutos, ilustrando com imagens, desenhos, o que eles quisessem para configurar aquilo ali, contando a história sobre a ótica, sobre a visão deles. E o resultado, assim, foi completamente surpreendente, né, Matheus? Porque quando a gente lança uma ideia, Sara, a Hélida, né, todo mundo que está ligado à sala de aula sabe muito bem disso. A ideia é só uma sementinha, né, Matheus? Um dos símbolos do Inumeráveis lá, que é a plantinha. Então, é só uma sementinha. Você nunca sabe se vai brotar ou não, se ela vai germinar ou não. E quando ela brotou bonita demais. E acho que foi aí que tocou, assim, todo mundo, né, o país como um todo, sem que a gente esperasse. Né? Nós não fizemos com esse propósito. O propósito era fazer com que nossos alunos se sensibilizassem com isso e também dessem mais valor à própria vida e à vida dos que cercam. Adão da Silva tinha 74 anos, mas vivia como se tivesse 20. Adão amava contar boas histórias e com muito bom humor. Ele era trabalhador e honesto, não dizia aos filhos que os amava, mas era bastante perceptível em suas ações que eles eram a coisa mais importante de sua vida. Adão viveu em São Paulo. Ele passou a vida contando histórias, e hoje nós contamos a dele. O nosso poema, ele tem um formato de um 8 ou de um infinito, vai da sua própria interpretação. O 8 representaria os seus 8 filhos e o infinito representaria que, apesar dele ter falecido, ele ainda era lembrado por todos de sua família. É o seguinte, eu vou ler o que estava escrito no nosso poema. Nem tudo entra no esquecimento, alguns entram num eterno enriquecimento. Viveu bem, foi feliz, e com o tempo liberou memórias para trazer espaço para novas. Isso a levou. Me tirou o melhor abraço do mundo. Me tirou aquele cativante sorriso largo. Me tirou meu maior exemplo de amor. Me tirou a chance de senti-la pela última vez me abraçando. Isso a levou de mim. Meu grupo escolheu em particular um homem chamado Álvaro Barbosa Brits, que como frase escolhida por seus entes queridos foi: alegre igual a quando cantava com os passarinhos, positivo como quando o sol nasce depois da tempestade. Como forma de poema concreto, nosso grupo decidiu fazer em formato de pássaro e escrever a frase: ao vento dos pássaros o tormento passa, para representar a forma como que o Álvaro se sentia diante dos pássaros, a felicidade que aquilo trazia para ele e o conforto.
Como nosso poema concreto, a gente escolheu um pássaro, porque assim como os familiares de Álvaro compararam ele, assim como os pássaros, tudo passa. Essa pandemia vai passar. Não que isso melhore a dor que a gente sinta por quem a gente perdeu, mas que sirva de consolo pra gente, que assim quando isso passar e acabar, a gente vai fazer a diferença por essas pessoas que se foram. O nosso poema concreto foi em homenagem a Ana Cláudia Monteiro de Oliveira Araújo. E a gente decidiu homenagear ela porque nas mensagens do Inumeráveis os parentes falaram que era como se ela estava sentindo que ela estivesse partindo, porque ela desejou que todos eles fossem felizes. E aquilo foi muito emocionante. E por isso no nosso poema a gente fala que ela espalhava felicidade por onde ia. E o nosso poema tem um formato de máscara, porque ela era médica. Anderson Aparecido Belém. Era puro amor, amava a esposa, os filhos, os amigos e os animais. Um homem fiel e honesto, é assim que a esposa o define. Sempre apaixonado pela vida, ele viveu intensamente. Anderson amava animais, dono de um pet shop e trabalhava como tosador. Quando não estava entre latidos e miados na loja, não perdia uma oportunidade de passear com a família. Devoto à esposa, queria sempre vê-la feliz. Antes de partir, teve o tempo de dizer mais uma vez, eu te amo. Anderson nasceu em São Paulo e faleceu em São Paulo, aos 48 anos, vítima do novo coronavírus. No texto está explícito que Anderson era uma pessoa muito carinhosa e que ele vivia a vida intensamente. Eu tenho certeza que ele queria passar esse recado para todas as pessoas possíveis, para todo mundo viver a vida como se não houvesse amanhã, porque a vida é única e passageira. Um simples toque de manhã para acordar os filhos. Está carregado de vida. Um passeio pela cidade, ver tudo envelhecer, dar tudo o que não pode receber. Isso está cheio de vida. Tudo isso é viver. Este era o poema de Augusto Soares, um homem que sempre estava carregado de vida. E em meu poema, eu resolvi colocar um formato de um sino, pois seus filhos escreviam que ele era como o sino de uma igreja, sempre pronto para acordar e despertar eles. Ele gostava muito de passear pela cidade, aprendeu a ler muito tarde também. E Augusto Soares foi vítima do novo coronavírus. Ele sempre amou também sua esposa e toda a sua família, nunca desistindo de seus sonhos. Trabalho, trabalho, família. Essa era a sua paixão. Sustentou sua família e mesmo lutando contra um câncer, ele venceu todos os desafios da vida. Evandro Luiz Long. Acreditava-se que devia-se lutar até o fim para quem se deseja ser. Aí eu pus um poema concreto em espanhol e a tradução é: dualidade da alma. Seus passos ecoam em minha cabeça, enquanto você sai como um tremor que nunca para. E eu quebro como duas libélulas que copulam olhando para horizontes diferentes. Estava por Belém com seu batimóvel, de onde se comunicava com seus amigos. Uma belina cheia de antenas. João Gerson Monteiro Alves. José de Ribamar Guedes dos Santos, 1965-2020. Seu Fusca, que sempre quebrava, era o melhor carro do mundo. O conduzia a uma experiência, a uma persistência exemplar. Luiz Cantizano. Conquistar corações foi a maior das muitas vitórias deste médico. A medicina foi a vocação deste carioca até os seus 92 anos de idade. Navego, sem deixar o barco frear ou o oceano me afundar. Mudo de direção e desvio de correntezas. Vejo bonitas nascentes e grandes cachoeiras. As pedras me parecem desafios, por isso às margens dou os meus desvios. Quando meu barco quebrar, é sinal de jornada em outro lugar. Exatamente, Neide. Eu tenho uma história muito pessoal, assim, porque eu acessei inumeráveis.com.br e aí fui com muito respeito e li algumas histórias, sabe? Coloquei num modo muito reflexivo a partir daquilo, mas depois não voltei mais. E quando eu vi os filmes que eram produzidos pelas crianças a partir daquelas histórias, eu tive, assim, um clique
E eu voltei para o site, e aí eu falei, não, agora eu quero ver com esses outros olhos. Porque foram os olhos de vida. Eu acho que aquilo ali foram os olhos de... A gente sonha mesmo, né? Com essa vida imensa e uma vida que seja inumerável e que seja, como o símbolo traz, infinita, né? Temos 15 mil mortes pela Covid. O contingente de brasileiros mortos chegou a 35.020. O de São Paulo chegou hoje a mais de 20.100 mortos por Covid-19. Era a doçura em pessoa, tinha a inocência de uma criança e a vaidade de uma menina moça. Raíssa era uma florzinha no jardim de seus amigos. Jovem doce e cheirosa, como era perfumada e vaidosa. I was young and active, and you knelt by my mattress and asked for my hand. But I was sad. Tinha paixão por novelas, e não era qualquer uma não. Preferia as antigas, que assistia por uma plataforma na internet, tipo Chocolate com Pimenta, Profeta. Era uma pessoa mais que especial, amada por todos. Papai do céu a chamou para ser a florzinha mais linda do seu jardim, disse sua amiga Simone. Raíssa e seu pai, Marcos Rolim, partiram com apenas uma semana de diferença. O céu ficou muito mais bonito com a presença deles por lá. Aqui ficam a saudade e a lembrança de uma linda relação de pai e filha. Raíssa nasceu e faleceu no Rio de Janeiro, aos 27 anos, vítima do coronavírus. A gente foi assistindo aí ao longo desse programa alguns trechos, alguns vídeos que foram produzidos por essas pessoas incríveis, professora Neide Cristina, essa ideia maravilhosa que sai da cabeça do Matheus, né, e vai criar outras rotinas. Ele trouxe para a gente esse combo do pedagógico encontrando cultural a partir da ideia, né, do Pedro e da Gabriela Veiga, e como isso vai funcionando como um gerador de potência de vida para todos nós. Vocês querem fazer uma fala final, alguma coisa a mais acrescentar? Me digam aí. Neide, Hélida, Matheus. Vamos lá, Matheus, pode começar. Abra o seu microfone e fale aí. Bom, e o trabalho, ele cresceu tanto que rompeu, né, a barreira da escola. Inclusive, né, dentro da escola, né, nós tivemos uma outra professora que abraçou o projeto, né, que é a Ariadne. Ela organizou um sarau químico e lançou um livro digital com todos os poemas concretos que os alunos produziram. Eles declamaram, traduziram alguns poemas para o inglês e o espanhol, e foi muito bacana porque foi um momento de celebração à vida com a participação da família. Tinha pais, mães, avós, né? Teve a filha da Adélia Prado, participou lendo um poema no qual a mãe dela escreveu para o pai, para Zé, em que ela fala a clássica frase dela, que a memória ama, fica eterno. Então foi muito emocionante, muito gratificante, né, e ver como que os alunos, né, tão jovens ainda, com a idade deles, tratando a morte com outro olhar, com uma outra ressignificação. Eu tenho certeza que é isso que eles vão lembrar para sempre desse momento tão conturbado que a gente está vivendo, né, que eles souberam muito bem ressignificar a morte e ter uma empatia de acolher a dor do outro. Eu gostei de ver que muitos deles disseram para mim que, a partir da arte, eles estavam homenageando e ressignificando a vida dos que se foram. Que eles não conheciam aquelas pessoas, mas que aquelas pessoas mereciam ser lembradas com amor, com carinho, com afeto. E que toda forma de arte faria isso de uma maneira muito significativa. Então, ao ver deles, eles fizeram, assim, fantasticamente, porque saiu, assim, né, saíram coisas surpreendentes,
que faz valer a pena. Hélida, com voz. Enquanto isso, eu vou chamar aqui, para poder participar desse momento lindo e já ir se despedindo para a gente, essa mulher incrível e vem contando outras histórias. Estava com a gente aí agora no começo, volta nesse final para fazer o encerramento. Gabriela Veiga, você que abre esse programa, vamos encerrar. Algumas palavras, o que você traz aí para a gente, o que você pode nos dizer? O Inumeráveis, ele é um projeto que é uma esponja de humanidades, né? Então, dentro dessa esponja, dessa corrente, a gente olha muito para quem está, infelizmente, na invisibilidade, né? Então, a gente tem aí as questões indígenas, questões de gênero, inclusive as questões transexuais. Então, dentro das possibilidades de acolher todas essas minorias, porque a invisibilidade mata, na verdade. Então, depois desse momento em que um vírus foi mais fatal do que a injustiça que está lá fora, a gente se sente na obrigação, como Inumeráveis, de contemplar essas vidas também, e de falar sobre elas, e de eternizá-las, inclusive. Obrigada, Gabriela Veiga, por tudo isso que você e o Pedro têm nos proporcionado. É uma viagem, um mergulho. Hélida, onde você está? Estou aqui. Oi. Gente, então, eu só queria dizer da importância que esse trabalho tem para a minha formação e para a formação de todo mundo que está participando. É engraçado que a gente fala com essa paixão, com um sorriso no rosto, fala de uma maneira que não parece que está falando do luto, que não demonstra a seriedade da dor desse momento, mas não se trata disso, se trata da sensação imensa de estar distribuindo e compartilhando afetos, amores, histórias e memórias importantes. E isso faz bem às almas, assim, a todas as nossas almas que estamos vivendo esse processo. Internamente, externamente, quem vai chegando, todo mundo vai ficando muito contaminado dessa delícia que é poder compartilhar afeto. É isso. E a gente convida todos vocês a conhecerem inumeráveis.com.br, essa iniciativa incrível que planta muito mais do que saudade. Ela planta potência de vida, de tantas vidas que fala. Um beijo para todo mundo e até logo. Tchau, gente. Obrigada. Inumeráveis.com.br. Chega lá. Maíra Lemos, conversa e música. É isso aí, dando continuidade nessa prosa boa, nessa conversa, nessa atividade cultural. Eu pensei algumas coisas com o Rodrigo, meu presidente aqui da APG, de pós-graduandos, da UERJ. A gente foi pensar algumas coisas que deveriam ser interessantes para a gente trazer para essa 14ª reunião. E para compor junto com esse Inumeráveis, a gente pensou para trás aqui, ó, do meu lado, ou estou do lado errado, porque eu estou espelhada, né? Eu trouxe uma pessoa muito especial, que é alguém que foi fazer ressonância ou consonância com tudo isso que a gente pensa no aspecto de beleza, com esses corpos que migram, que vêm, que vão criando combustão de vida. Eu gostaria de introduzi-los, apresentá-los a Maíra Lemos. Maíra Lemos é uma mulher branca, loira, tem olhos belíssimos azuis. A Maíra Lemos está aí mais ou menos na casa dos 30 e poucos anos. Maíra Lemos, seja muito bem-vinda à Amped Sudeste. Você está na Agenda Cultural. Nossa, tudo bem, tudo ótimo. Estou muito feliz de estar participando desse evento tão maravilhoso, né? Com pessoas especiais, né?
pesquisadores, bom demais. Exatamente. E eu acho que assim, o Brasil te conhece, né? O Rio de Janeiro, você acho que representa muito para a gente, porque você é uma cantora que desponta vindo do Centro-Oeste, você emerge no Rio de Janeiro e você ganha um cenário nacional e internacional. Você é uma mulher que faz música de qualidade. A sua voz, ela é distinta em vários lugares. Ganhou já vários prêmios e faz carreira, talvez, eu costumo brincar que quem tem mais tempo de carreira que você, só é Camargo, né? Porque você canta desde criança, desde muito jovem. Mas eu queria saber uma outra coisa, além da Maíra cantora. A Maíra cantora, que é conhecida nacionalmente, ela tem uma particularidade, que é ser filha de duas pessoas gigantescas no cenário político, que hoje já não trabalham mais nessa área, mas que tem uma história dentro do ditadura, que tristemente passaram pelas exclusões e pelos grandes problemas e retaliações que esse momento ofereceu. Maíra, conta pra gente um pouco dessa história, antes de eu pedir para você cantar, porque você veio aqui para cantar, a gente quer te ouvir. Conta um pedacinho disso. Olha, a gente tem um sonho, eu e minhas irmãs, nós somos 3 filhas, né, de fazer um filme sobre a história dos nossos pais. Meu pai é do interior de Goiás e minha mãe é de Campinas, São Paulo. Eles se conheceram na época da ditadura. Meu pai, aqui em Goiás, começou a ser um dos comunistas, né, mais procurados aqui do estado, e ele precisou fugir, né, sair daqui. E em São Paulo, ele ficou muitos anos sem mandar nenhum contato, né, para minha avó. E a minha mãe, ela era ainda muito nova, né? Acho que tinha uns 16, 17 anos. Ela é irmã do Batista. O irmão da minha mãe era um ativo muito, muito na política, né? Até hoje é. E ele apresentou minha mãe para o meu pai para ela vir para Goiânia trazer uma carta para minha avó sobre notícias do meu pai. E aí, nesse conhecer, os dois se apaixonaram. Minha mãe casou-se com meu pai e ela sempre almejou, sempre quis casar com um homem revolucionário, né? O que ela fala, que na época ela queria muito isso. E ela saiu com ele pelo Brasil. Eles foram organizar campos de guerrilha. Primeiro foi no Nordeste, no interior do Nordeste, até parar na Amazônia, no Acre, onde eles moraram 4 anos e onde nasceu a primeira filha, né, minha irmã mais velha, Tatiana. Uau! Eles... Maíra, então, essa mãe, a gente sabe, é Isaura Lemos, esse pai é Eulirivo, né, foram políticos atuantes, hoje não estão mais, não fazem mais essa política diretamente, mas o motivo principal talvez seja como esses dois agentes, esses dois sujeitos tão grandiosos, eles vão construir essa família e esse pensamento político dessa cantora. Você pode dizer para a gente como que a sua música, a sua escolha de repertório é influenciada por esses dois ícones de nossa esquerda, por assim dizer? Meus pais sempre gostaram muito de música, né? Ouviam muito. Então, assim, na minha infância, eu lembro muito de uma coletânea do Chico Buarque. E meu pai gostava muito de explicar a letra. Meu pai, ele gosta muito de conversar. E ele sempre foi muito amigo, né, das filhas da gente. E ele explicava muito sobre política, sobre a luta, sobre a história, né, da humanidade. Ele é um estudante do marxismo, ele estuda mesmo, né? A minha irmã mais nova, ela é pós-doc em
filosofia, né? E a tese dela foi um livro sobre o marxismo. E claro, as músicas, eu sempre gostei muito das músicas que falam muito disso, do social, né? Da luta do povo, dessa discrepância, né? Que a gente tem no Brasil, onde mais de 70% da população ganha aí R$400 até R$400, né? Então, isso ficou muito na gente, né? Hoje eles não estão assim como parlamentares, mas ainda são do Partido Comunista, e eles trabalham com um movimento de tirar as pessoas do aluguel. Eles já tiraram 50 mil famílias do aluguel aqui em Goiás. Muita gente. Eles gostam muito de atuar com o povo. Eles são muito... que eu vejo muito isso nos partidos de esquerda. Embora seja de esquerda, às vezes fica muito longe do povo em si, né? Das necessidades que o povo tem, porque antes da gente poder mudar a situação, existe uma urgência de alimento, de escola, né? Uma urgência muito grande que precisa ser, esse povo precisa ser ouvido, e precisa desse cuidado, né? Dessa atenção de alguém. Então, eles trabalham com isso hoje, né? E mas me influenciou totalmente. Sim, você representa muito, Maíra, a gente, essa cantora que trabalha, que tensiona tanto o regional como o nacional. Você não é uma cantora regional, você vem do Rio e você estoura, você emerge aqui no Rio, apresentada por uma cidadã de primeira categoria, que é a Fátima Guedes. Gostaria de propor como primeiro desafio para você, você trazer Fátima Guedes aqui para a gente, a sua música e essência. Fique à vontade, por favor. Eu vou cantar um trecho, né, de um sucesso da Fátima, que eu cantei com ela aí no Rio, há muitos anos atrás, quando ela me apresentou num projeto, né, eram artistas conhecidos apresentando artistas que estavam começando, foi em 1996, e eu cantei junto com ela uma das músicas mais lindas dela, que eu acho que é Flor de Ir Embora, né? Tem uma letra linda, aliás, tudo que ela faz. Então, vamos. Flor de ir embora é uma flor que se alimenta do que a gente chora. Rompe a terra decidida, flor do meu desejo de correr o mundo afora. Flor de sentimento, amadurecendo aos poucos a minha partida. Quando a flor abrir inteira, muda minha vida. Esperei o tempo certo e lá vou eu. E lá vou eu, flor de ir embora eu vou. Agora esse mundo é meu. E lá vou eu, e lá vou eu, flor de ir embora eu vou. Agora este mundo é meu. Que lindo, né? Uma poesia linda, linda, linda. É uma poesia, mas você cantando assim é impossível não se emocionar, porque traz muito significado para a gente. Maíra,
Você falou do amor desse homem por essa mulher e como eles vão constituir uma família que tem tantos, que vai trazer tantas emergências dentro do social. Uma música muito interessante que você canta sempre é o amor do Caetano. E você traz isso com a facilidade de quem une muitas coisas. Vamos trazer o Caetano? Vamos sim. Você sabe que essa música, enquanto eu vou colocar aqui o arranjo dela, essa música ela foi inspirada numa poesia do Mayakovsky. E ele fala nessa música sobre a revolução. E eu nunca que eu imaginava isso, né? Eu achava que era uma música que falava de amor, né? De amor de homem e de mulher. E, na verdade, não. Ela fala de revolução. Ressuscita-me, né? Que é o refrão. Ressuscitar a revolução. Então, é muito lindo. O Caetano faz coisas lindas, né? Eu vou colocar aqui o acompanhamento dela. Talvez, quem sabe, um dia, por uma alameda no zoológico, ela também chegará. Ela que também amava os animais, entrará sorridente assim como estás, na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita, ela é tão bonita que não certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá, o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora vamos alcançar tudo que não podemos amar na vida. Com o estelar das noites inumeráveis, ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me por isso, ressuscita-me. Quero acabar de viver o que me cabe, minha vida, para que não mais exista. Ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano, para que não mais existam amor e serviço. Ressuscita-me, quero acabar de viver o que me cabe, minha vida. Ressuscita-me por isso. Ressuscita-me, quero acabar de viver o que me cabe, minha vida. E a família se transforme, e o Pai seja pelo menos o universo, e a Mãe seja no mínimo a Terra. A Terra
a terra. Que lindo! Eu errei a letra, viu, gente? Olha, eu vou te falar, eu ouço isso, assim, a gente arrepia do início da voz. Isso é Maíra Lemos, minha gente, uma mulher que traz a música e a interpretação de tudo isso que a gente compreendia como revolucionário. Maíra, eu sou sua fã há muitos anos. Legal. Eu te conheci, eu acho que eu era quase contemporâneo, eu sou um pouquinho mais velha que você. Eu te conheci fazendo o programa Vira e Mexe, naquela altura o Vira e Mexe apresentava na Rede Globo, fazia a linha do professor Raimundo, e a gente gravava no Martins Sererê, e você foi uma das nossas convidadas várias vezes. Você estava no programa fazendo a sua voz. Me lembro que uma das músicas que eu vi, que eu falei assim, essa menina vai cantar o quê aqui, gente? Eu pensei, porque assim, imersa em meus preconceitos, eu falei, não é possível que uma coisa tão linda cante tão bem. E aí, a primeira vez que eu vi, imersa em meus preconceitos, no alto dos meus, acho que 20 Mas eu sou assim também, E aí eu olhei e falei assim, que ela vai cantar? E alguém disse, ela vai cantar a Rabaneira, a ópera. Eu falei, eu quero assistir isso, porque eu não acredito. E neste dia, eu me tornei sua fã. Você se importaria de 30 segundos de fazer só um trechinho de Rabaneira à tela, por favor? Não, com certeza. Si lui convient de refuser de souffrir, les parle bien, l'autre c'était, c'est l'autre que j'ai préféré, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, l'amour est enfin du aimer. Ai, quem dá conta disso? A gente enlouquece. Eu viro o rosto assim, porque às vezes é muito o volume alto e eu estoura o som. Então eu viro o rosto para não estourar para vocês. Ai, que maravilha! Maíra, muitas modificações foram trazidas e repensar a vida nesse período pandêmico tornou-se necessário. A gente está aí no final do ano, né? Nós estamos, apesar desse vídeo ter sido editado, a gente já está mais para o final do ano. Eu queria te perguntar o que significou esse processo da pandemia para você? Como que você recebeu isso? Como que você viu o ano de 2020? Olha, essa coisa da pandemia foi incrível, porque eu já venho de ano passado, ano retrasado, eu fiquei. Foi um momento muito, muito difícil para mim, né? Eu vou tocar em política porque isso é meio inevitável, mas eu não esperava, né, que nós tivéssemos no poder um presidente que nega, né, que os negros, né, os homos, os héteros, os trans, eu não parece que o mundo que eu estava vivendo era outro. Então eu levei um choque muito grande e eu entrei em depressão.
eu já tive depressão por 2 vezes e simplesmente eu fui me vendo ali naquela decepção tão grande, tão grande, tão grande, aquele choque, eu levei um choque, porque eu realmente não esperava, eu não sabia, né, que a maioria, não a maioria, mas tão grande parte das pessoas tinha um pensamento tão ruim, né? Então eu já estava muito sensibilizada, né? Tive que fazer um tratamento, tomar remédio por causa da minha depressão, até hoje estou tomando, né? E com a pandemia foi muito interessante, porque eu comecei a ver pessoas que nunca ligaram para ninguém, pessoas que nunca se importaram com a classe C, de repente se importar, né? Assim, de repente a gente ficou igual, porque a gente tem todo mundo está nesse barco, né? Nessa coisa do corona. Então, todo mundo ficou igual, né? Todo mundo pode pegar, todo mundo pode ter a doença, e a doença pode ser fatal para todo mundo. É claro que para a pessoa, né, a classe C, e que pega ônibus, que trabalha diariamente, que não parou, né, não teve como parar, porque na pandemia ou parava ou ia passar fome, né, porque a gente sabe que essa ajuda que vem do governo, ela não vai pagar aí, às vezes, as 2 contas básicas, e a maioria da população paga aluguel. Qualquer kitnet que seja, aqui em Goiás, que eu fico muito tempo aqui qualquer kitnet é R$700. Então, olha o que é isso para o povo, né? Então, o povo não parou. E aí, Maíra, eu queria te agradecer muito. A gente queria, na verdade, passar o resto da tarde ouvindo você e aprendendo com essas histórias, você que faz essa música pensada, contextualizada e que traz histórias boas, trata de tantas narrativas, todas essas tantas coisas, essas tantas imigrantes que passam pela cidade-estado do Rio de Janeiro, criando história, e você trouxe essa proximidade do corpo que está em trânsito nessa cidade. Eu gostaria de agradecê-la e gostaria de chamar a quem está nos assistindo a seguir Maíra Lemos, cantora, no Instagram, e dizer da grandeza dessa conversa que estamos tendo aqui nessa 14ª edição da PED Sudeste. Eu sou a Sara, a gente está aqui pensando cultura e educação. Existe mais um ponto que eu acho que é uma surpresa para vocês, mais um presente. Vem aí o Tom Grito com a Islã das Minas. E o que o Tom trouxe? Fala aí, Tom. Momento Tom Grito, Islã das Minas e Carolina Maria de Jesus. Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler as coisas que eu escrevia. Era a papel que eu catava, para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer, fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer e deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Carolina Maria de Jesus.